Olá, saudações, sejam bem-vindos ao canal História com o Professor Léo. Sejam muito bem-vindos e eu espero que vocês estejam gostando do canal. E continuando aí a história sobre os vídeos anteriores, a gente estava falando sobre o Império Romano. O Império Romano do Ocidente, ele cai ali no ano de 476 depois de Cristo. Mas oficialmente, embora os livros vão retratar ali a queda do Império Romano em 476, mas devo lembrar vocês que o Império Romano é dividido em duas partes. Então nós temos o Império Romano do Ocidente, que cai em 476, mas existe ali a outra parte, o Império Romano do Oriente, que ele vai até o ano de 1453. Então ali nós temos mais, em média, de 1000 anos de história à frente. E dentro desse contexto, eu vou citar a Igreja Cristã. A Igreja Cristã, ela vai aos poucos dominando o Império Romano, vamos dizer assim, tá? Uma expressão, força de expressão, ela vai crescendo cada vez mais dentro do Império Romano. Então ela vai entrar em contradição, em conflito com a religião politeísta dos romanos, enquanto que a Igreja Cristã, ela vai ser monoteísta, ela é monoteísta. Ela vai também condenar alguns costumes, alguns hábitos romanos, como da escravização, a questão dos deuses romanos, e ao longo do tempo ela vai até se tornar a religião oficial do Império Romano. Então, entre vários fatores que eu já enumerei nos vídeos anteriores, a religião ela passa a ser também um fator que vai enfraquecer o Império Romano, de uma certa forma, indiretamente. E o Império Romano do Ocidente, ele vai se quebrar, ele vai se colapsar, ele vai criar rupturas, e dentro dessa nova realidade do Ocidente vai se criar pequenos reinos, pequenas frações, tá, do anterior Império Romano, e cada porção dessa vai ter o seu próprio código de leis, o seu próprio exército, os seus próprios costumes, hábitos, culturas. Então vai ter uma Europa toda fragmentada em pequenas porções de territórios, os feudos. Mas uma coisa que vai centralizar todas essas porções, uma coisa que vai ser única em todas essas frações de territórios, justamente a palavra cristã, a palavra de Deus, a palavra da Igreja. Então a Igreja, ela vai funcionar como um centro, uma referência, uma normativa no período medieval. Ela vai funcionar como uma ordem universal. O que antes as pessoas tinham no Império Romano como um centro de referência do mundo, como um centro de leis, um centro de ordem. Então agora, com a fragmentação política e militar da Europa Ocidental, nós vamos ter uma grande força, que é a Igreja. E essa Igreja, ela vai, ao longo da Idade Média, ela vai ganhando cada vez mais força. Enquanto isso, no Império Romano do Oriente, ele vai continuar seguindo, ele também é cristão, ele também é ligado à Igreja, a uma única Igreja da Idade Média. Porém, ao longo da história do Império Romano do Oriente, eles vão começar a questionar alguns poderes que a Igreja está tendo crescente. Por exemplo, na Igreja Cristã medieval, é comum vender absolvições, orações, imagens, é muito comum guardar crânios de santos, dentes de santos, coisas milagrosas dentro da igreja, e isso atrai multidões de fiéis. Então isso traz dinheiro para a igreja. A igreja, ela cresceu a tal ponto que ela tinha 1/3 das terras, por exemplo, da Europa. A igreja recebia grandes quantidades de dinheiro. A igreja detinha poderes políticos e influenciavam reis, ao ponto de a igreja abençoar a coroa real.
para ser depositada na cabeça do rei. Então, da tamanha responsabilidade, tamanha efervescência que a Igreja Católica, a Igreja Cristã, ela vai adotar nesse período medieval. Mas na Igreja Católica Cristã do Império Romano do Oriente, eles vão começar a questionar com relação a referências da Bíblia, certas idolatrias a imagens, por exemplo. Eles vão começar a colocar as suas igrejas sem imagens, e isso vai de uma certa forma irritar o comando da Igreja Cristã, a Igreja Católica. Os próprios imperadores, a nobreza do Império Romano do Oriente, ele também, por influências culturais, seja com outras religiões, seja com outros povos, eles estavam ali próximo a hoje que a gente compreende como Turquia. Então vão pegar um pedaço da Rússia, vão encostar no Oriente Médio, vão ficar naquela região mais leste da Europa, e ali eles vão ter contato com outras filosofias, outras culturas, e realmente eles vão pegar a palavra da Bíblia e vão questionar: peraí, isso aqui não está na Bíblia, o que aquela igreja está pregando não está nas escrituras sagradas. E eles vão levar ali ao pé da letra. E isso, claro, que vai gerar um desconforto e até mesmo um rompimento entre a igreja. Então, neste momento, há uma ruptura entre a igreja cristã ocidental, tá, com a igreja cristã oriental. Então, a ocidental vai continuar sendo a católica e a igreja oriental vai passar a ser a cristã ortodoxa. E isso vai ser, ao longo da história, um motivo de cisão, de rixa. Tá? Isso vai acontecer no ano de 1054, depois de Cristo, em plena ali, a Idade Média, essa ruptura, essa cisão entre as duas igrejas. E isso vai implicar politicamente falando também. Tá? Como eu falei com vocês, que a igreja cristã ela estava tão forte, tão poderosa, ao ponto de influenciar reis e estar presente na política dos feudos. Então, em algum momento, essa igreja ela também vai influenciar politicamente nessa ruptura. Por exemplo, durante as cruzadas, houve ali a segunda cruzada, ela invade Constantinopla e saqueia os tesouros da igreja de Constantinopla, a igreja ortodoxa. Então isso ficou um fato histórico vergonhoso, porque como que uma cruzada, as cruzadas elas vão ser criadas, eu vou falar um pouco mais a fundo delas em outro vídeo, mas elas foram criadas com o propósito de oferecer segurança aos fiéis que iam caminhar, peregrinar até a Terra Santa, e até mesmo tirar os infiéis muçulmanos, islâmicos, da Terra Santa. Então, o propósito desses cavaleiros templários, dessas cruzadas, eram de oferecer apoio militar com base religiosa, tirar os infiéis, os não cristãos da Terra Santa, e oferecer proteção militar aos peregrinos. E aí o fato deles entrarem em rota e desviarem para invadir Constantinopla e saquear, né, isso é totalmente fora do contexto da criação mesmo dos templários, mas eles fizeram isso ao mando do Papa. Então isso gerou um afastamento maior ainda entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Ambas são cristãs, porém uma católica e a outra ortodoxa. Esse problema ele vai levando ao longo desses 1000 anos de história, com outro episódio também, no qual o Império Romano do Oriente ele vai passar ao longo da sua história ter alguns episódios de ataques de outros impérios
de outros povos tentando guerrear ali com Constantinopla. Em algum momento, o Império Turco-Otomano ele vai atacar Constantinopla e vai pegar Constantinopla enfraquecida. Constantinopla vai pedir ajuda, a igreja vai pedir ajuda, a política de Constantinopla já não tem mais o que fazer para defender a sua cidade, defender a capital do seu Império Romano do Oriente, e através da igreja, tá? Olha o poder da igreja também lá, a igreja ortodoxa, ela vai, né, em apoio ao seu imperador, ela vai pedir ajuda aos religiosos do Ocidente, para que os religiosos do Ocidente intercedam junto aos seus reis, para que esses reis possam apoiar o imperador de Constantinopla. Bom, o que o rei de um reino qualquer na Europa tem a ver em apoiar o imperador? A questão que estava ali em jogo era justamente uma igreja cristã pedindo ajuda a uma outra igreja cristã. Eles estavam tentando fortalecer a fé cristã, porque existia um Império Turco-Otomano que era muçulmano e estava tentando avançar naquela região. Então, ao avançar naquela região, não iria apenas mudar a política do Império Romano do Oriente, não iria só cair o imperador. Então, seria um fato isolado, politicamente falando, mas o que eles estavam levantando era que a religião cristã, Cristo, a religião de Cristo, estava sob ataque islâmico, e eles tinham que, de alguma forma, fazer uma força e impedir que o islamismo avançasse. Afinal de contas, naquela época, o Islã ele estava avançando em várias partes da Europa, da África e também avançando no Oriente Médio e avançando ali nas portas das muralhas de Constantinopla. Então era necessário para que os exércitos desses feudos, desses países, desses reinos, melhor dizendo, pudesse ajudar Constantinopla, não por questão política de rei ou imperador, mas pela questão da fé, pela questão da religiosidade, pela questão da força da Igreja de Cristo. E assim, a Igreja católica do Ocidente, os religiosos, prometeram interceder junto aos seus próprios reis para que enviassem forças militares para ajudar ao exército de Constantinopla lutar contra o Império Turco-Otomano. Bom, essa ajuda nunca chegou, essa ajuda nunca foi enviada, e a Igreja Católica do Ocidente simplesmente deixou ruir o Império Romano do Oriente, o Império ali bizantino, deixou ruir Constantinopla a seu bel prazer, a seu próprio fim, seu próprio destino. O Império Turco-Otomano derruba Constantinopla, conquista Constantinopla e, óbvio, implanta também a sua fé islâmica na região. Então, nesse momento, a Igreja Católica Ocidental ela deixa os seus irmãos em Cristo à mercê, tá? Não oferece ajuda, e por questões dessa briga que houve lá, dessa cisão lá em 1054. Então, séculos depois, eles vão deixar Constantinopla à mercê do Império Turco-Otomano, já no ano ali de 1453. Então, ou seja, a cisão aconteceu em 1054, mas em 1453 ainda, mais de 400 anos depois, quase 450 anos depois, ainda tem 400 anos depois, né, tem essa questão, né, mal resolvida, e eles deixaram seus irmãos cristãos serem derrotados. E parece que não se importaram muito com o avanço do islamismo dentro de um território cristão. Embora a própria igreja cristã, a igreja católica, tenha se preocupado ao longo da sua história com o avanço de outras religiões, de outras fés, que não fosse a fé cristã.
Então, pessoas de outras religiões, de outras fés, foram colocadas como pagã, foram queimadas na fogueira ao longo da história da Igreja Católica. Outras pessoas foram banidas, foram perseguidas. Tá? Os judeus foram perseguidos pelos cristãos também. Então, você vê a igreja preocupada e até mesmo criar uma força militar, que é os templários, que são os templários, para combater os infiéis. E aí, diante de uma ameaça militar evidente, eles não fazem nada. Não fazem nada porque justamente não interessava a eles naquele momento, por alguma lógica. Então, eu tento às vezes entender qual foi a lógica, mas eu só vejo mesquinharia humana de simplesmente deixaram a Constantinopla cair pela questão de não concordar com os preceitos da igreja cristã ortodoxa. E essa desconfiança, tá, essa ruptura, ela vai avançar ao longo dos séculos e em algum momento a igreja ela vai continuar existindo, a igreja ortodoxa vai continuar existindo. A igreja ortodoxa ela não tem um centro religioso como a igreja católica. Por exemplo, a igreja católica em qualquer lugar do mundo tem as suas igrejas, tem as suas arquidioceses, elas são ligadas a um órgão administrativo maior que no fim vai centralizar todo o poder em cima da pessoa do Papa. Tá? Então a Igreja Católica do Ocidente ela tem uma liderança única, tá? Ela tem um corpo administrativo. Já a Igreja Ortodoxa ela vai ficar com essa liderança fragmentada. Em cada país, em cada região tem a sua liderança, tem o seu patriarca. Então a Igreja cristã ortodoxa ela vai ter essas diferenças, né? Até agora há pouco tempo, antes de falecer, o Papa Francisco ele se encontrou com o patriarca da Igreja Ortodoxa, né, tentando se reaproximar, mas aí como a Igreja Ortodoxa ela é dividida em várias lideranças, então fica difícil, fica um pouco lento essa comunicação de uma forma mais efetiva, de uma reunificação da Igreja de Cristo. E isso também se dá por conta de alguma dessas igrejas, por exemplo, elas serem pró-Rússia. Tá? Existe também uma igreja, algumas igrejas que vão defender o posicionamento da Rússia, posicionamento político da Rússia. E a gente sabe que a Rússia, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, ela vai ter uma divergência com o Ocidente, ela vai ter uma divergência com o leste e com o ocidente, né? Então a questão política, nós vamos, por exemplo, passar aí por guerras frias. Então os dois lados jamais vão se conversar, vão se bater, vão se entender. E aí agora você pega essa questão até da Ucrânia com a Rússia, nós temos a igreja ortodoxa ucraniana e nós temos a igreja ortodoxa russa, né? E automaticamente cada uma seguindo, né? Aplaudindo o seu próprio líder. Então essa dificuldade administrativa de uma liderança única da igreja ortodoxa misturada com política torna às vezes a unificação entre as religiões um pouco mais difícil. Então no Ocidente, enquanto você tem uma linguagem única do Papa, já no Oriente você vai ter essas linguagens fragmentadas e politizadas, tá? Mas o Papa Francisco, antes de falecer, ele deu um passo para tentar conversar e reaproximar essas duas religiões. Mas por questões históricas e ao longo dos séculos existe muita desconfiança, né, por parte da Igreja Ortodoxa com relação à Igreja Ocidental. Então isso acaba sendo ainda fermentado por questões políticas. Mas isso aí é só uma pequena explanação do que
aconteceu durante aí o Império Romano do Oriente e dessas questões religiosas, e como as religiões ainda influenciam politicamente em vários lugares do mundo, em vários territórios, inclusive até no Brasil, algumas decisões políticas às vezes são influenciadas pela religião, e isso não é uma questão de uma religião só, tá? Não é exclusividade de uma religião, né? São várias religiões que tentam de alguma forma dominar, não só no campo da fé, mas no campo da política. E aí, deixa a sua opinião. O que você acha da política, da administração e da religião caminhar de mãos dadas? Vocês acham que devam caminhar juntos? Devam caminhar separados, cada um no seu campo, um na administração, outro no campo da fé? Ou dá para juntar os dois e formar de repente uma nação melhor? Deixa aí sua opinião, seu comentário e forte abraço.